Olá, meus amigos, estamos aqui mais uma vez para tratar sobre o capítulo 2 do livro A Vida Intelectual, do Antonin Dalmas Sirtland. Nós tratamos no vídeo anterior sobre o capítulo 1º e agora vamos partir para este capítulo 2º, conforme prometido, e que trata aqui, eu fiz umas anotações aqui do meu lado para poder ter uma linha de raciocínio melhor. Falaremos nesse capítulo 2º sobre as virtudes de um intelectual cristão. É necessário esclarecer que Sirtland era um teólogo e também filósofo, e por mergulhar também na ciência divina, digamos assim, a ciência de Deus, que é a teologia, do conhecimento sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre a metafísica divina, é que ele entende a vida intelectual como uma vida paralela à vida cristã. Ou seja, não há como você ser, segundo Sirtland, um intelectual de verdade, um intelectual que visa a procura da verdade como bem supremo, se também não for um cristão. Então, só para fazer esse esclarecimento, essa explicação, para que não possa ocorrer aí más interpretações a respeito da obra deste grande teólogo e filósofo, tá certo? No primeiro ponto deste capítulo, ele trata sobre as virtudes comuns. Quando Sirtland vai tratar sobre as virtudes comuns, ele quer dizer basicamente o seguinte: ora, a inteligência é uma virtude, mas a inteligência somente, ela sozinha é um instrumento. De maneira que precisamos agregar à nossa vida as virtudes comuns do bem comum do homem para saber manejar este instrumento que é a inteligência. Em outras palavras, uma pessoa que só busca a inteligência, que só busca ser inteligente, mas não procura buscar as virtudes comuns para poder manejar esta inteligência, acabará chegando em lugar algum, ou pelo menos em um lugar não tão proveitoso quanto ela chegaria caso obedecesse estas regras. Portanto, a inteligência para Sirtland é importante, a leitura de um livro, por exemplo, de uma enciclopédia, de um estudo focado de determinada matéria é importante? Evidente que sim, mas ele sozinho não é nada. Para que se possa tirar o máximo proveito desta inteligência, que é uma ferramenta tão somente, necessário que agreguemos a ela as noções da virtude do homem, da virtude da alma, da virtude do homem cristão, tá certo? Ele também fala aqui num segundo ponto que uma dessas virtudes, uma das principais delas, e eu até falei um pouco disso no vídeo anterior sobre o capítulo 1º, é que é necessário para o homem amar a verdade se ele quiser conseguir alcançá-la. Portanto, não adianta você, de uma forma superficial, mecânica, desenvolver os seus estudos e a sua alma e os seus esforços em busca da verdade sem amá-la, sem desejá-la profundamente, tá certo? Ele, até trago aqui uma pequena colocação que ele faz, ele diz assim, olha, é preciso amar a verdade e submeter-se a ela para que a encontremos. E isso não ocorre sem uma virtude. Não se ama a verdade desta forma apenas com a inteligência, mas com as virtudes da alma. É necessário que o interior do homem, que a alma do homem, venha se debruçar sobre esta verdade, persegui-la como uma paixão, como um amor mesmo, para que assim ele possa extrair dessa busca o melhor que há, tá certo? Ele diz, não pensemos apenas com a inteligência. Não pensemos apenas com a inteligência. Platão dizia que nós pensamos com a alma. Se nós pensamos com a alma,
Nós não podemos, então, compreender o pensamento do homem, o pensamento correto, o pensamento em busca da vocação intelectual, um pensamento que se destina àquele propósito, somente como algo mecânico, algo vindo das sinapses do seu cérebro. Não. É necessário entregar-se com toda a sua alma à verdade e à busca da verdade. Tá certo? Ele diz aqui, em uma outra anotação que faço, que em razão disso, e é importante nós trabalharmos estas questões, é que as desordens mentais de qualquer natureza, as desadaptações à realidade, são provas de que o homem não pensa somente com a inteligência, ele pensa com a alma. É muito fácil nós identificarmos isso no dia a dia. Por exemplo, quando você está com algum problema, quando você está com algum problema na sua família, algum relacionamento com o seu pai, com a sua mãe, com os seus filhos, com o seu cônjuge, enfim, tudo isso vem a atrapalhar a busca da vocação intelectual. Tudo isso corrói os teus julgamentos a respeito daquilo que é correto a se fazer. Então ele diz, pensemos como um todo, busquemos, portanto, as virtudes que venham a deixar a nossa inteligência livre, que não façam dela prisioneira de algum sentimento, de algum arroubo emocional, de alguma situação da vida. É isso que ele diz. A psicologia do sentimento, a psicologia dos sentimentos, como chamam os psicólogos, rege a prática, claro, mas também o pensamento. Eu queria até fazer uma colocação a respeito do processo penal, dando exemplo do processo penal, para vocês verem como a ciência ou a valoração do objeto no mundo depende das nossas tendências passionais. Vejam que se a testemunha é parente do acusado ou da vítima, ou se a própria vítima é tida como uma testemunha no processo penal, e pode ser que isso ocorra, mas estas pessoas a serem ouvidas têm que ser ouvidas com cautela, com grano salis, com a devida cautela, porque a proximidade emocional com o evento criminoso, seja a partir do acusado, seja a partir da vítima, fazem com que o juízo de avaliação destas pessoas estejam embaçados. Aquele que é parente do acusado poderá dar um depoimento tendencioso a absolvê-lo, como também o parente da vítima poderá dar um depoimento tendencioso a condenar o acusado. Então, é uma prova mais do que cabal que, para que a busca da vocação intelectual esteja límpida como uma água potável, ela precisa se desarmar dessas tendências passionais. E quando eu falo dessas tendências passionais, são os problemas de toda a ordem. Vejam que até mesmo para uma leitura correta da realidade, se você não faz uma leitura correta da realidade, se você adota, por exemplo, uma ideologia capaz de negar a realidade ou querer transformá-la apenas a partir do seu pensamento, você torna a sua inteligência obtusa e escurece aquilo que deveria ser claro como o sol. Não há como buscar a verdade, não há como se jogar para a verdade se você não consegue enxergar a realidade tal qual ela é. E a possibilidade de enxergar esta verdade tal qual ela é passa pela possibilidade de você se portar de uma maneira tal a deixar livre o seu pensamento, a sua inteligência, e procurando com as virtudes morais, não tornar obtuso
a tua valoração, o teu juízo de valor sobre os fatos, sobre as pessoas, tá certo? Eu queria até ler um trecho aqui na página 34 desta versão que tenho, porque ele é muito elucidativo e nos diz assim: vamos prosseguir nesta reflexão. Quais são os inimigos do saber? Obviamente, a ininteligência. Tanto que estamos dizendo dos vícios, das virtudes e de seu papel na ciência. Mas, além da estupidez, que inimigos os senhores receiam? Diz ele. Não pensaram na preguiça, onde ficam soterrados os melhores entre os dons? A preguiça é um pecado cuja virtude do homem ativo deve, portanto, afastá-la de você. O homem proativo que não se devota à preguiça, que não come o pão da preguiça, é um homem que está ali, pelo menos num primeiro momento, pronto a buscar a vocação intelectual. Aquele que se dá à preguiça, jamais. O homem preguiçoso, tanto para o trabalho como para o saber, não está preparado para ter uma vocação intelectual. Não pensaram na sensualidade que enfraquece e entorpece o corpo? Embaça a imaginação, estupidifica a inteligência, dispersa a memória? A sensualidade, ela é rebatida como um vício da alma desde os gregos, apto a atrapalhar a vida intelectual. Um verdadeiro filósofo, por exemplo, não pode ser um homem sensual, um homem que está sempre em busca do prazer. O homem sensual é este. A sensualidade não diz respeito apenas aqui ao sexo, mas ao homem que está em busca sempre do prazer. Vejam que nós associamos a sensualidade normalmente ao sexo, aos prazeres da lascívia, mas não é somente isso que essa palavra abrange. Pensamos isso porque naturalmente o sexo é uma das atividades que mais dá prazer ao homem, mas quando ele fala de prazer aqui, fala de qualquer prazer, de qualquer sensualidade, tá certo? Todos aqueles prazeres que não sejam o prazer da busca da vocação intelectual, em que nós nos devotamos demais a ele. Por exemplo, os homens que têm algum vício no jogo ou têm algum vício em outras atividades, eles não deixam de ser homens sensuais, que são homens que buscam o prazer dos sentidos, tá certo? Os prazeres sensoriais. No orgulho que ora ofusca, ora entenebrece, que acata tão plenamente nossos próprios pontos de vista que podemos perder de vista o universal, ora, o orgulho também é algo que vem atrapalhar o homem na medida em que o homem, o orgulhoso, jamais, por exemplo, pedirá um auxílio a quem sabe mais do que ele, a quem é um mestre diante dele. O homem orgulhoso fecha-se dentro de sua visão e acaba vivendo dentro do seu mundinho sem abrir um leque de possibilidades, de conhecimento, de vivências, de experiências que poderia ter caso não fosse orgulhoso, caso pudesse chegar ali diante de um amigo, diante de um conhecido e dizer: me ajuda, me auxilia, você conhece ou trata deste assunto e poderia me explicar? Homens orgulhosos não estão, portanto, aptos à vocação intelectual. Na inveja, que renega obstinadamente a luz aqui do lado, na irritação que repele as críticas e se finca no erro, o homem invejoso, ele também não está disposto a buscar outras vivências, outros saberes, e aí talvez até mais fundo. Ele é um narcisista, pensa somente em si mesmo, como também o homem irritado, o homem sanguíneo, que não consegue estabelecer um diálogo que poderia levá-lo a um saber superior, a uma compreensão diferente de determinado assunto, que sozinho ele não conseguiria atingir, e só o conseguiu através
desse diálogo, dessa conversa, dessa predisposição em não se irritar, mas ouvir o seu companheiro. Então é muito importante isso que ele nos traz. No ponto 2 deste capítulo, passemos a este ponto, ele fala sobre a virtude própria ao intelectual. Esta virtude própria ele chama de estudiosidade, que é uma palavra que me parece que São Tomás de Aquino também utiliza, e por isso ele utiliza aqui. Ele vai dizer, a virtude própria ao homem de estudo é evidentemente a estudiosidade. E essa estudiosidade não pode ser tido como algo muito simplista. Existem dois extremos nessa estudiosidade que nós devemos evitar. O primeiro extremo é que você não pode ser negligente. O homem que negligencia o saber, ele não é um homem que se dedica ou que tem a estudiosidade como virtude própria do intelectual, aquela virtude mesma do intelectual, a coluna vertebral do intelectual. Essa estudiosidade, ela é na verdade uma temperança moderadora, se é que podemos, é até uma redundância falarmos em temperança moderadora, porque a temperança já é uma moderação, é uma virtude que visa a moderação. O saber, portanto, ele é sempre bem-vindo, mas ele vai nos pedir para que podemos adaptar-nos às circunstâncias e juntar esta estudiosidade às demais obrigações, um apetite por conhecer. Então, um extremo que ele considera é a negligência do saber. E isso, claro, ninguém pode ter, o intelectual não poderá ter. Agora, esse apetite desenfreado pelo conhecer também é um inimigo da estudiosidade, é um inimigo do homem intelectual. Isto porque você não pode se dedicar a ler, por exemplo, e estudar de forma mecânica, como falamos anteriormente. O homem, ele é um homem que tem outras obrigações no mundo, como, por exemplo, dar assistência aos seus filhos, assistência à sua esposa. Ele é um homem que tem obrigação, por exemplo, no seu trabalho. Portanto, diante de tais obrigações, ele deve preteri-las em razão do estudo? Jamais. Este homem precisa saber ser moderado, dedicar-se às atividades ou às virtudes comuns e obrigatórias inerentes à sua condição de homem, de esposo, de pai, por exemplo, e de trabalhador, e agregar a isso a estudiosidade, certo? Muitas pessoas se esquecem disso e desenfreadamente se mergulham num livro, num estudo, numa matéria e esquecem-se de suas obrigações outras, que não deixam de ser virtudes direcionadas, inclinadas ao bem, à verdade, àquilo que Deus aprovaria. Então, ele chama isso de vã curiosidade. Portanto, não nos inclinemos a esta vã curiosidade. Ser curioso é bom, mas ser curioso por coisas vãs ou ter uma curiosidade vã não é uma virtude. A ambição pelo saber, portanto, pode desnortear a tua vocação intelectual. Há deveres além do estudo e estes devem ser praticados sob pena de não se atingir o bem supremo, mas apenas satisfazer os desejos meramente egoístas. Então eu vou falar, ele dá um exemplo muito interessante. O pároco de uma aldeia, o pároco de uma determinada cidade, de uma vila, que deixa por algum mês, por exemplo, ou 2 meses que sejam, por algum tempo, de dedicar-se à leitura mais profunda das obras de filosofia e de teologia, ou mesmo da Bíblia, para praticar o bem, dar uma assistência espiritual mais próxima daquelas pessoas.
Ele não está negligenciando o saber, tampouco está tendo um apetite desenfreado para a inteligência, na busca de conhecimento. Não. Ele está sopesando na sua vida valores que também são importantes e aplicando na prática, dizendo: eu preciso sim dedicar-me à leitura, ao estudo destas obras, porém, eu tenho obrigações outras, dentre elas, dar o alívio espiritual a estas pessoas que precisam me ouvir, que precisam ser ouvidas. Durante parte deste tempo eu estarei fazendo isso. Ora, isto é parte de uma vocação intelectual verdadeira e não falsa, como aquela que se dedicaria, ou para o que se dedicaria somente ali ao estudo das obras, para então poder pregar ao seu rebanho. Isso não estaria correto, segundo ele. Ele também dá um exemplo de um clínico, né, que talvez conhece de outros saberes da medicina, mas que numa determinada situação se prestou a realizar atendimentos de primeiros socorros, o atendimento mais simples numa determinada comunidade para determinadas pessoas. Este homem conseguiu também fazer este sopesamento e assim dar um sentido vital à sua vocação intelectual, porque ele sabia que apenas mergulhando na ciência médica não conseguiria fazer isso. Ele não estaria completo, mente, corpo e alma, da vocação intelectual verdadeira. Tá? E o ponto 3 deste capítulo trata sobre o espírito de oração. Van Helmont, que é um filósofo que ele cita, diz: todo estudo é um estudo da eternidade. Eu posso resumir este ponto 3 aqui do capítulo 2 de maneira muito rápida. A vida que vemos, esta vida que é captada pelos sentidos, ela não é a vida em sua totalidade. Há uma vida oculta, uma vida que transcende, todos nós sabemos disso. Quando olhamos para dentro de nossas almas e enxergamos alegria, contentamento, felicidade, tristeza, desapontamento, angústia, sofrimentos, podemos perceber que o homem não se constitui apenas de acúmulo de informação. Isso é uma parte, apenas uma parte da vida intelectual. Mas para esta parte oculta da vida, se é que podemos dizer assim, chamamos de uma parte oculta da vida, o tratamento que devemos dar a ela é através da reflexão, da oração. Ele, como eu já disse, Sertland é um homem cristão e ele vai entender que trabalhar esta parte da sua vida, do seu ser, se dará apenas através da oração, da meditação. Porque, assim como Jesus, que fazia os seus milagres, dava lição aos mestres, ele também tinha o seu momento de estar sozinho para subir ao monte e orar. Ele diz: olha, se Jesus fazia isso, eu também devo fazê-lo. Não sou melhor do que ele, aliás, preciso até mais do que ele, por isso mesmo vou praticar esta oração e ter uma vida de oração, para que eu possa aplacar, por exemplo, o orgulho que possa vir a mim em razão de alguma glória que obtiver. A oração também ela vai ajudar nesse sentido a você ser mais humilde, a ser um homem menos sanguíneo, dado a raiva, ao ódio, a ser menos preguiçoso também, porque um homem que ora é um homem que dispõe o seu corpo para fazer aquilo que a sua carne não queria, o seu corpo material não queria. Ele queria descansar, mas ajoelhar-se e empreender preces ao Deus a que você serve, não importa em que religião você esteja, mas eu falo aqui da religião cristã, é uma maneira de você trabalhar a vocação espiritual, mas também a vocação intelectual. O intelecto não está separado do espírito. O intelecto não está separado do transcendente. É por isso que os intelectuais de verdade têm uma vida equilibrada. Claro que você pode considerar intelectual aquele que teve uma vida
interior desequilibrada. Pode acontecer, mas isso não é o desejável. Não é o desejável. Nós temos como exemplo São Tomás de Aquino, que considerava plenamente importante tanto a busca do saber através dos livros, da meditação do conhecimento humano, mas também o devotar-se às preces na sua religião, perante o seu Deus, porque isso equilibrava a sua vida, tanto quanto dava mais forças para que ele pudesse ter uma vida intelectual mais verdadeira, mais pungente, mais completa, ok? E no quarto ponto ele vai falar sobre a disciplina do corpo. Ora, está na moda hoje em dia a atenção que devemos dar à saúde corporal, isto porque muitos dos nossos antepassados não davam atenção a isso. A atividade física era tida como algo dispensável, uma coisa dispensável em nossa vida. E os gregos não consideravam isso, mas durante um tempo em que a idolatria à razão como o objeto supremo do homem e que deveria ser reconhecido, conhecido e perante o qual deveríamos prestar a devoção quase que eterna, esqueceu-se do corpo. Esqueceu-se do corpo. Esquecemos do corpo e da atenção que deveríamos dar à nossa saúde corporal. Mas nos tempos odiernos, nós sabemos mais do que nunca que necessitamos desta atenção à saúde do corpo. O exercício físico, portanto, está ligado à busca de uma vocação intelectual verdadeira. Se você tem um corpo são, provavelmente também terá uma mente sã. O conhecer, diz Sertlange, passa por cada célula de teu corpo, de maneira que você, se quiser conhecer algo de verdade, deverá ter o teu corpo, a tua saúde em um bom estado. E isso é verdade. Veja que, por exemplo, a atividade física ela produz hormônios corporais que nos deixam mais ativos. E essa atividade, essa proatividade, ela é melhor para quem busca, por exemplo, ter de passar 1-2 horas lendo um livro. Sem esta disposição corpórea, fica mais difícil você ter uma vida intelectual de verdade. Claro que nem todos os intelectuais foram assim, mas no que diz respeito àquilo que ele deseja de melhor ou deseja como correto para o intelectual, ele vai dizer, olha, se você puder escolher, tenha uma boa saúde, ok? Tenha uma boa saúde. Então, senhores, estas são algumas considerações, um pequeno resumo deste capítulo 2. O próximo vídeo será sobre o capítulo 3. Eu até vou adiantar sobre o que nós falaremos. O título do capítulo é a organização da vida. Muito importante isso para a produtividade. Agradeço a todos e que vocês possam colocar estas lições em prática, ok? Um grande abraço, bom trabalho e bons estudos.